Presta atenção, Deus trouxe você para essa reunião para falar com você e para te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, o pessoal que está aqui na igreja já está na fé comigo, nós já estávamos aqui num momento de louvor, buscando a presença de Deus, e agora eu queria falar, irmãos, com vocês sobre uma coisa muito séria. Hoje, para quem está em casa, nós estamos tendo aqui hoje a nossa reunião de Santa Ceia do Senhor. E eu queria falar hoje algumas coisas a respeito, irmãos, da segunda vinda de Jesus, que o povo de Deus precisa entender. Nós precisamos saber, entender como vai se dar o nosso encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo tem 2 cartas que ele escreveu para a mesma igreja. Havia uma cidade lá, o pessoal de Tessalônica, e Paulo escreveu uma carta falando sobre o momento em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. E depois ele teve a necessidade de escrever uma outra carta, eu vou explicar para vocês o porquê na pregação. Então, primeiro, vamos lá, Tessalonicenses, capítulo de número 4, por favor. Carta do nosso irmão Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos começar no versículo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Está escrito assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olhem para mim, todos vocês. As pessoas, irmão, que ainda não conheceram a Jesus, que não conheceram a Cristo, elas não têm a esperança que nós temos. Eu te falei hoje aqui já em algumas reuniões. Irmão, eu sei que em algum momento eu vou ser separado de pessoas que eu amo. Quando eu falo separado, eu digo por ocasião da morte. Em algum momento a morte vai me separar de irmãos, de amigos, de pessoas da minha família que eu amo. Mas diferente das pessoas do mundo, que quando passam por isso, elas olham para isso como se isso fosse o fim, eu sei que essa separação ela é momentânea. Ela vai ser uma separação de alguns dias, de alguns meses, talvez alguns anos. Mas muito em breve na glória eu vou reencontrar essas pessoas. Amém, Jesus? Nós podemos ter essa esperança. Paulo diz, nós não podemos ser como aqueles do mundo que não têm esperança. Assim como nós sabemos que Cristo morreu e Ele ressuscitou, irmãos, nós também, que passamos pela morte, um dia seremos ressuscitados. E ele fala isso no versículo 14, ele diz assim, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Deus está querendo dizer aqui para nós? Que as pessoas que morreram em Cristo, elas vão passar pela ressurreição primeiro. Aqueles que morreram no Senhor, que estão dormindo no Senhor, eles serão ressuscitados primeiro. Olha só o que ele fala aqui, ó, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aquelas pessoas que esperando no Senhor, que vivendo para Deus, é importante você entender isso. A Bíblia fala, aqueles que morreram em Cristo. Essa esperança, infelizmente, não é para aqueles que não morreram em Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho todo dia, irmão, para que os nossos entes queridos, as pessoas próximas a nós, venham dormir em Cristo. Quando morrerem, elas morram tendo conhecido Jesus como Salvador. Amém? Porque aqueles que não morrerem em Cristo, eles vão experimentar a segunda morte, a morte eterna. Mas aqueles que dormiram no Senhor, eles vão ser ressuscitados para estar com o Senhor. Diga amém. O espírito que já está com Deus vai se unir novamente ao corpo, a esse corpo que nós temos agora. Só que esse corpo, a Bíblia diz que ele vai ser glorificado, ele vai ser transformado. Olha que coisa tremenda. Nós não temos, irmão, nós não vamos ter na ressurreição essa limitação física que nós temos hoje. O apóstolo Paulo escreveu que o homem exterior, ele se corrompe a cada dia. Como assim, pastor?
O homem exterior é o seu corpo. É a casa carnal onde você vive. Esse corpo aqui, irmão, a cada tempo que vai passando, ele vai se corrompendo, ele vai envelhecendo, ele vai piorando. Uma vez eu vi um professor explicando, e eu achei interessante ele falando como o nosso corpo ele funciona. As células do nosso corpo, elas vão se renovando, elas vão morrendo, e no lugar daquela que morreu, nasce outra, uma cópia dela. Amém, irmão? Só que essas cópias, conforme o tempo vai passando, a cópia da cópia ela vai perdendo a qualidade. Aí ele disse que é mais ou menos como se fosse aquelas cópias da máquina de Xerox. Hoje em dia quase não se usa mais, né? Mas quem lembra da época que a gente usava muita Xerox? Quem fez muita cópia aqui, muita Xerox? Você sabe que você faz assim, ó, você pega uma folha, você levava e você tirava aquela cópia. A primeira cópia, ela era boa. Ela era de uma boa qualidade. Só que daí você pegava aquela cópia e você tirava uma cópia dela. A cópia da cópia já não tinha a mesma. E se você tirasse uma cópia da cópia da cópia, ela ia ficando pior ainda, não era assim? E conforme fosse a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia era pior, começava a aparecer umas manchas. A imagem ela ia perdendo a cor. É por isso, irmão, que você vai envelhecendo. É por isso que com o tempo vai aparecendo uma manchinha na pele. A pele vai ficando meio flácida, ela vai perdendo aquela... esse negócio aí mesmo que vocês falaram. Começa a ter ruguinha. O homem exterior ele vai se corrompendo. A Bíblia diz que o interior não. O interior ele se renova a cada dia. Ele continua jovem da mesma maneira. Mas o exterior ele vai envelhecendo. Só que um dia nós vamos ter um corpo, irmão, lá na glória, lá no céu, que não envelhece mais. Que não fica doente. Que não tem essas limitações que nós temos hoje. O entendimento mais próximo que eu tive de como será o nosso corpo na Bíblia foi entender como era o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele comia. Lembra disso? Você lembra que a Bíblia fala que ele entrou no lugar onde os discípulos estavam e ele perguntou se tinha alguma coisa para comer, eles falaram que tinha e ele comeu? Então não era um espírito, era o corpo dele. Só que o corpo de Jesus era diferente. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele entrou no lugar onde eles estavam e ele não bateu na porta, ele atravessou a parede. Como isso, pastor? O corpo que nós temos, que nós teremos um dia na glória, acho que ele não vai ser como esse que a gente tem agora. A gente vai, sei lá, vai voar. Só Deus sabe. Amém? A Bíblia diz, não sei quem escreveu que disse assim, nós não sabemos ainda o que seremos. Se nem quem escreveu a Bíblia diz que nós não sabe como nós seremos, então eu é que não vou arriscar tentar dizer. Mas eu sei que vai ser tremendo. Diga glória a Deus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aí ele fala assim, ó, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos o que, igreja? Sempre com o... Isso aqui é aquilo que você já ouviu falar tantas vezes, o arrebatamento. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e eles vão estar nas nuvens nos esperando. Depois nós, os que estivermos vivos, se na ocasião da vinda de Jesus você estiver vivo, então você será arrebatado. A palavra arrebatar significa levar, tirar. Você vai ser tirado daqui e você vai ser levado para o céu. Aqueles que estão lá nas nuvens já vão estar lá nos esperando. Diga amém. A Bíblia diz, então, olha só, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E aí Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o... Esse dia maravilhoso vai chegar, irmãos. Aonde nós encontraremos o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Paulo termina dizendo no versículo 18 assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o que eu estou dizendo para você aqui. Essa palavra é para confortar você, para trazer alegria ao seu coração, para te trazer a esperança da vida eterna e do que nós teremos na vida eterna. Amém?
Paulo não parou, ele continua ainda falando. No versículo 5 ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitamos de que se vos escreva. Não necessitais de que se vos escreva. 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia aqui está com letra maiúscula, é o dia do Senhor, virá como um ladrão de noite. O Senhor Jesus já tinha falado. Se o dono da casa soubesse que horas vem o ladrão, ele estaria vigiando, ele estaria esperando. Amém, igreja? O ladrão não avisa a hora que ele chega. Seria muito bom se ele avisasse, é verdade ou não é? Ô fulano, meia-noite eu vou na tua casa para roubar a tua televisão. Eu disse hoje aqui na igreja, você ia fazer o quê? O que você ia fazer? Você ia dormir, né? Ô, 11h55, daqui a pouco o Zé vem buscar minha televisão, deixa eu virar para o canto e dormir. Você ia fazer isso? Quando chegasse meia-noite, como é que você ia estar? No portão da tua casa, armado, preparado, sim ou não? Você ia estar com um pedaço de madeira desse tamanho assim, ó, na mão. Você ainda ia aproveitar e ia chamar mais uns 2 caras grandes igual eu, assim, imagina? 2 grandão fortão assim, um de cada lado. Os 3 lá. Na hora que o ladrão chegasse e visse um cara do meu tamanho, ele ia falar, melhor eu ir embora. Vocês sabem disso, né? Eu imponho esse respeito, esse medo. É brincadeira. Só para você entender o quê? Você estaria esperando. Nós não sabemos o momento em que será a vinda de Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas é necessário que nós estejamos vigilantes, esperando. Versículo de número 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa paz aqui, irmão, que a Bíblia fala, e segurança, não é a paz e segurança que nós temos na presença de Deus, tá, irmão? É a falsa paz, a paz que o mundo tem. Eles acham que eles estão vivendo bem no pecado. Não, eu estou assim e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Pobres deles, coitadinho deles. Essa falsa paz que eles têm está fazendo com que eles continuem vivendo numa vida de iniquidade. E a Bíblia diz que a dor deles virá como a dor do parto. Mas vamos continuar. Versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 5. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aí eu termino aqui no versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo diz que com relação à vinda de Jesus, nós temos que ser vigilantes e sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa bem o quê? Bem vestida. Aí você lembra que há 3 domingos atrás eu estava pregando sobre a Páscoa. Como é que o povo de Israel tinha que celebrar a Páscoa, vocês lembram? Eles comiam pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Porque não dava tempo de esperar a massa fermentar, a massa levedar e crescer. O pão era aquele pão que tinha que ser feito na hora, para ficar pronto na hora e comer na hora. Eles pegavam a farinha, amassavam no azeite, faziam a massinha ali, esticavam, botavam no forno, ficou pronto, comeu. E a Bíblia diz que todos deviam comer como? Vestidos, sandálias nos pés, todo mundo já colocado a sua capa e o cajado na mão. Naquela noite, a morte passou pelo Egito, ceifou a vida dos primogênitos. O faraó levanta à meia-noite e vê o primogênito dele morto. Tomado ali de tristeza, o faraó chama Moisés e diz para Moisés, pega o povo e some daqui, vai embora. Amém? Moisés então passa lá nas terras onde o povo de Israel está e ele manda avisar, avise o povo que nós vamos o quê? E todo mundo tinha que fazer o quê? Na mesma hora levantar e o quê, irmão? E sair. Vocês vieram para a igreja, pessoal? O povo tinha que levantar e fazer o quê? Sair. Não dava para ninguém ficar esperando. Ah, que bom, a gente vai embora. Deixa eu tirar uma soneca, tomar um banho. Não, irmão. Moisés falou, vamos embora.
Todo mundo tinha que levantar e sair. Em coisa de minutos, todo mundo tinha que ter abandonado o Egito. No outro dia de manhã, o faraó acorda e ele fala: o que eu fiz? Deixei o povo embora. Não, vai lá e avisa Moisés que ninguém vai embora. O faraó: desculpa, o povo já foi. Como assim já foi? Já foram. Aonde eles estão? Essa hora já estão lá perto do Mar Vermelho. Então vamos atrás deles. Quem está entendendo, diga amém. É isso que você tem que entender. Eles tinham que comer preparados para sair a qualquer... Nós temos que estar preparados para que a qualquer momento venha a nossa salvação, a nossa redenção. Para que a gente deixe o Egito desse mundo para ir para a terra que Deus preparou para nós. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Pois bem, irmãos, Paulo escreveu essa carta e entregou essa mensagem para os irmãos tessalonicenses. E algumas pessoas receberam essa mensagem com alegria, mas outras com um pouco de confusão. Espera aí. Então isso quer dizer que Jesus vai voltar a qualquer momento? Como é que é isso? E para piorar, irmão, para piorar, teve alguém, um servo de Satanás, que mandou outra carta. A gente acredita que essa pessoa escreveu e ela usou o nome talvez de Paulo ou de outro apóstolo, para dizer que Jesus ia voltar por aqueles dias. Olha, tivemos uma revelação que Jesus volta esse ano. Estou dando um exemplo. Irmão, aquilo criou uma confusão na igreja de Tessalônica que você não tem ideia. As pessoas começaram a parar de trabalhar, ficavam o dia inteiro à toa, andando de um lado para o outro, chegavam na casa do outro. Começou aquela confusão, irmão. Até que a notícia chegou em Paulo. Paulo, lá em Tessalônica o negócio está feio. Mas por quê? Porque os irmãos de Tessalônica estão parando de trabalhar, as pessoas ficam o dia inteiro ociosas, andando da casa de um para o outro, tagarelando, falando coisa vã. E Paulo diz: mas por que estão fazendo isso? Porque disseram que Jesus vai voltar a qualquer momento. Já que ele volta a qualquer momento, então ninguém quer mais trabalhar, ninguém quer fazer nada. Está todo mundo só esperando Jesus. E Paulo diz: mas não foi isso que eu escrevi. Mas chegou uma carta sua lá. Mas que carta é essa? Aqui é essa. Paulo pega a carta: mas não foi eu que escrevi essa carta. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses agora. No capítulo 2, no versículo 1. Paulo escreveu essa carta aqui, a segunda carta, por causa disso que eu vou ler com vocês agora. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Preste atenção. Paulo está falando da vinda de Jesus e da nossa reunião com Ele. Como é que nós vamos nos reunir a Ele? Vocês lembram que eu falei? Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vão receber um corpo glorificado e vão estar nas nuvens. Aí nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Vamos nos encontrar com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Do jeito que eu falo aqui, talvez pareça que vai ser uma coisa demorada. Não, vai ser fração de minuto, de segundo. Você tem que estar preparado. Quem entendeu, diga amém. É isso que Paulo disse. Aí ele falou: irmãos, a respeito da vinda de Jesus e da nossa reunião com Ele. Versículo 2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito. Espírito aqui é letra minúscula, não é o Espírito Santo. Pode ser um espírito enganador. O que mais? Quer por palavra, que alguém falou, alguém disse aí, andaram dizendo, ou quer por epístola. Epístola é carta. Epístola como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então o que acontece? O que Paulo está dizendo? Não percam a paz. Não fiquem perturbados se algum espírito falar, porque se falar não é o Espírito Santo, é espírito enganador. Se alguém aí falar alguma palavra, se falar não foi Deus que mandou. Ou se alguém escreveu uma epístola, como se fosse nós que tivéssemos escrito. É importante você entender isso, irmão. Naquele tempo em que a Bíblia estava sendo escrita, você tem que entender que as pessoas não tinham os recursos que nós temos hoje. Paulo escrevia, Pedro escrevia, João, os apóstolos, os servos do Senhor, escreviam mensagens para doutrinar, para ensinar a igreja. Amém?
os falsos mestres também escreviam. Os falsos profetas. E como é que eles faziam para tentar dar credibilidade à falsa mensagem deles? Sabe o que eles faziam? Eles escreviam lá as mentiras deles e colocavam o nome. Essa carta é de Paulo. Essa carta é de Pedro. É por isso que, de vez em quando, essas notícias aqui, eu preciso falar que eu sei que de vez em quando aparece isso na internet e o povo fica doido. Não tem um negócio de, olha, em escavações não sei aonde, descobrimos um outro evangelho. Não aparece isso? Evangelho de Tomé. Evangelho de Pedro. Evangelho de Maria Madalena. Não tem umas coisas aí que aparecem de vez em quando? Quem já ouviu falar desses trem aí? É isso que eu estou falando para você agora. Eram os falsos mestres que escreviam mensagens que não tinham nada a ver com a mensagem de Cristo. Não tinham nada a ver com a mensagem que os apóstolos pregavam. Amém? Mas, para tentar dar credibilidade às suas mentiras, eles assinavam como se fosse Paulo, Pedro, João, Tiago, que tivesse escrito. Essas mentiras, na época dos apóstolos, elas circulavam muito. Paulo precisava escrever outras cartas, ele precisava ir na igreja para dizer, ó, isso aqui não fui eu que escrevi. Quem está entendendo, diga amém. Essas fake news já rodavam naquele tempo, e ainda hoje, de vez em quando, alguém encontra as mentiras que alguém escreveu naquele tempo. Amém, pessoal? E alguém escreveu lá para os Tessalonicenses, olha, Jesus volta por esses dias, e criou um alvoroço na igreja. Aí Paulo escreveu, irmãos, essa palavra, esse espírito, ou essa epístola, não vem de nós. Essa mensagem de que o dia de Cristo já está perto. Aí alguém vai dizer para mim, mas e aí, pastor, como é que é? A vinda de Jesus está perto ou não está? Olha para mim, irmãos, ela sempre esteve. Ainda agora, nesse momento, a vinda de Jesus está próxima. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, é necessário que você entenda uma coisa. Que é bem provável, eu vou falar algo aqui correndo o risco de que alguém me chame até de herege, mas eu preciso falar isso. É muito provável que Jesus não volte hoje, nessa noite, para buscar a igreja dele. Alguém vai me ouvir falar isso e vai falar, pastor, o senhor está falando heresia? Não, não estou falando heresia nenhuma, misericórdia. Existem sinais que a Bíblia nos dá, que a palavra de Deus nos dá, que antecedem a segunda vinda de Cristo e que ainda não se cumpriram, que devem acontecer primeiro. Eu vou mostrar alguns daqui a pouquinho, mas só para você ter uma ideia. Mateus 24:14, o Senhor Jesus diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E o que a Bíblia diz? O que Jesus falou? E então virá o fim. Jesus diz que antes do fim, esse evangelho do reino, esse que nós pregamos, ele será pregado em todo o mundo. Eu queria muito que isso já tivesse acontecido. Está acontecendo, mas ainda não aconteceu. Existem países do mundo que não receberam o evangelho. Existem pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus uma vez, irmão. E é muito mais gente do que você possa imaginar. Na verdade, irmão, mais de 1/3 da população das pessoas que vivem na Terra nunca ouviu falar de Jesus nenhuma vez. Por isso nós precisamos continuar pregando o Evangelho, falando de Cristo. Mas Jesus disse, esse Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, pastor, Jesus não deve voltar hoje. Provavelmente não. Ah, pastor, então estou em paz. Você tem que estar em paz com Cristo. Agora, olha para mim. Não é porque Jesus não volta hoje para buscar a igreja que significa que ele não volte para buscar a mim ou a você. Hoje pode ser meu último dia aqui na Terra. Aí você olha e fala, pastor, que isso? O senhor está garotão, está jovem, está forte. Tudo isso que você fala, né, que são as minhas palavras como se fossem as suas, tudo isso é verdade. Só que isso não quer dizer nada. Quantas pessoas jovens, saudáveis que você conheceu que foram dormir e não acordaram mais? Que saíram para fazer uma corridinha na rua, voltaram com um aperto no peito e foram embora dessa vida. Que foram tomar um medicamento que o médico mandou tomar e era um medicamento errado. Teve uma reação alérgica e foi embora. Foram atravessar a rua e foram pegos por um carro. Essas coisas acontecem a todo momento, irmão.
E muito antes do que você possa imaginar, talvez vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. O momento de você se encontrar com o Senhor. E quando chegar esse momento, você tem que estar preparado. Se você ficar vivo para a vinda de Jesus, você sobe. Mas se você não estiver vivo para a vinda de Jesus, para a segunda vinda dele, então você tem que estar pronto para dormir no Senhor. Porque serão ressuscitados para a vida eterna aqueles que vão dormir no Senhor. E o que isso significa? Que você tem que estar o tempo todo alerta, vigilante. Sim, não é parar de viver, irmão. Você continua vivendo a sua vida. Você trabalha da mesma forma que tem que trabalhar. Inclusive, Paulo escreveu para os Tessalonicenses: quem não quer trabalhar também não coma. Ninguém tem que viver a vida à toa. Viva a vida normalmente. Você que é solteiro, estude. Conheça uma pessoa boa, um rapaz bom, uma boa moça, se case. Não tem nenhum problema em se casar, em fazer uma festa de casamento, em passear com a sua família. Nada disso é pecado. Amém? Porque quando Jesus voltar para buscar você, ele vai levar você do jeito que você estiver. Você está lá com a sua família, lá num momento agradável, sentado à mesa, conversando, brincando. Vocês estão ali, Jesus leva vocês daquele jeito. Você que é pai, você está lá brincando com seu filho, você está jogando futebol com ele. É um sábado, é um domingo à tarde, você está lá, vamos brincar um pouquinho, filho? Vocês estão lá jogando bola, quando vê, Jesus levou. É assim que vai ser. Ele não vai levar você não vai subir se você estiver vivendo em pecado, em iniquidade. Da mesma forma, se você morrer e não estiver com a vida certinha diante de Deus, irmão, não vai subir, não vai para o céu, não. Precisa alertar isso aqui. Não há nenhum pecado em casar, mas há pecado em viver junto com uma pessoa sem ser casado. E se você está assim, se acerta. Um amigo meu, pastor, mandou uma mensagem para mim ontem. Interessante, que eu estava num casamento. E ele mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, explica para mim, porque eu preciso explicar para uma pessoa, por que viver em união estável é pecado. Eu disse para ele, porque a união estável, ela dá às duas pessoas que estão vivendo juntas, ela dá a elas direitos que somente pessoas casadas teriam. Isso é verdade. Mas o estado civil da pessoa não muda. Um homem, ele entra num regime de união estável com uma mulher, mas o estado civil dele continua sendo o quê? Solteiro. E ela continua sendo? E vida de casado não é para solteiro. Viver com uma pessoa não faz dela sua esposa, não faz dele seu marido. Não faz. Jesus falou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, lá em João capítulo 4. Ele disse para ela assim: vai, mulher, e chama o teu. E ela disse: Senhor, não tenho marido. E Jesus respondeu para ela: você falou a verdade, porque você já teve 5. E o homem com quem você vive hoje não é o teu marido. Você pode estar vivendo com uma pessoa, isso não significa que ele é teu marido, não significa que ela é tua esposa. Paulo escreve para os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quando fala tocar em mulher, eu tenho que explicar, é tocar de maneira íntima, tá? O pai pode tocar na filha, abraçar, amém? Não tem nenhum problema. Um irmão pode abraçar a irmã. Até irmãos em Cristo, com respeito, com amor fraternal, eles podem ter carinho. Às vezes você já conhece a irmã há muitos anos, o irmão conhece: ô irmã, como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem. Nisso não há maldade. O que não pode haver entre um homem e uma mulher são carícias, a não ser que eles sejam casados. Carícias são para o casamento. Nem no namoro pode haver carícia. No namoro pode haver um pouco de carinho, mas de modo algum pode haver carícia. O profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 23, no versículo 3, ele está contando uma parábola falando de 2 moças, uma representa Samaria e a outra representa Jerusalém, o reino do norte e o reino do sul. Mas ele fala uma coisa muito forte, ele diz assim, estas prostituíram-se no Egito. Então, ele está falando de 2 moças que se prostituíram. Quando você pensa em prostituição, o que você pensa? Mas olha só o que ele diz, prostituíram-se na sua mocidade.
Ali foram apertados os seus peitos. Ali foram apalpados os seios da sua virgindade. As moças continuaram virgens. Mas o profeta Ezequiel disse que elas se prostituíram. Uma pessoa pode se prostituir e continuar virgem. Mas como, pastor, que pode? Se está sendo apalpada. O namorado, ele não tem que apalpar a namorada, não. Me perdoa aqui a forma que eu vou falar. Vou falar porque está escrito ali na Bíblia, tá? O seio da moça, tá, irmão? O corpo dela é para o marido dela. O namorado não tem que apalpar nada, não tem que apertar nada. Isso é prostituição. Quem está entendendo, diga amém. Então, como é que a gente resolve esse problema? 1 Coríntios 7,2. Mas por causa da prostituição, ou seja, para não haver para não viver em prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Quem está vivendo como marido, como mulher, e não sendo casado, a Bíblia diz, está vivendo em não vive em prostituição, irmão, acerta a tua vida. Eu contei para a igreja hoje aqui, eu conheci um casal em São José, como eu achei bonito aqueles dois. Eram jovens, foram para a igreja, os dois namoravam. E como eles vieram do mundo, eles tinham esse namoro mundano que as pessoas do mundo têm. Quando eles foram para a igreja e ouviram essa palavra que você está ouvindo agora, o rapaz chegou para a moça e disse, vamos casar? Ela, vamos. Não tinham dinheiro para dar festa, não deram nada. Mas foram no cartório e acertaram a vida deles. Pararam de viver em pecado. Passaram uns anos depois, irmãos, a vida já estava resolvida, já estavam bem. Amém? Aí a moça chegou para ele e falou, você realiza meu sonho agora? Agora que a gente está podendo? Eu queria tanto entrar na igreja, tapete vermelho, vestido. Ele falou, não, agora eu dou. Fizeram uma festa linda. Ela entrou vestida de branco. Eu tive o prazer de casar os dois, de abençoar os dois. Amém? A festa eles deram depois de anos. Mas eles, muito antes disso, acertaram a vida deles. Acerta a vida para você entrar no céu, irmão. Para você entrar na vida eterna. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora lembra, do jeito que você estiver, casando, trabalhando, brincando, você está vivendo com Deus, você vai subir. Ninguém precisa parar de viver para esperar que Jesus vai levar ele para o céu. Não é assim que acontece. Voltando aqui para o nosso texto de estudo, 2 Tessalonicenses 2,3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição. Então olha para mim. Paulo diz que antes da vinda de Jesus, duas coisas precisam acontecer, irão acontecer. Primeiro ele diz que haverá apostasia. O que é apostasia? É o homem abandonando a fé. Você já vê isso acontecendo e infelizmente você verá muito mais. O que, pastor? Pessoas abandonando a fé. Sobre isso eu queria te dar uma palavra, irmão. Não abandone a sua fé por nada. Eu era garotinho na igreja, me converti e eu li o Salmo 91. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 a minha, mas eu não serei. Eu tomei essa palavra para mim, não é orgulho, tá, irmão? Não é arrogância, é fé. Eu tomei uma decisão no meu coração. Ainda que todo mundo caia, eu não vou cair. Eu não vou deixar Jesus. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o versículo 39 é a palavra de Deus para nós. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que caem, irmão. Eu não sou e você não é. Nós somos daqueles que vão ficar firmes até o fim. Romanos 8:38. Isso aqui é para ficar no seu coração. Romanos 8:38. Eles vão colocar ali para mim, porque estou certo. Assuma essa palavra para você. Eu estou certo. Eu tenho certeza. Eu tomei essa decisão. O quê? Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Nada vai me separar do amor de Deus, irmão. Desculpa eu falar isso aqui para você. Eu amo você em Cristo. Mas se você largar a fé, vou orar por você. Mas eu não largo, não. Eu tomei essa decisão. Nem por pai, nem por mãe, nem por filho, nem por esposa, nem por ninguém. A minha vida é de Jesus. Agora, muitos têm abandonado e muitos irão abandonar. Paulo diz, haverá apostasia. E aí vem o outro sinal. Ele fala, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste, apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? É o anticristo. Todos nós aqui já ouvimos falar um pouquinho dele. Paulo diz, ele fala algumas coisas sobre o anticristo, confirmando algo que Jesus já tinha falado. Ele diz no versículo de número 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui é muito sério. Esse anticristo, ele vai se levantar contra os adoradores. Ele vai perseguir a igreja. E ele vai se assentar no trono de Deus, querendo receber adoração como se ele fosse Deus. Paulo fala isso confirmando o que Jesus fala lá em Mateus 24:15. Quando você vai em Mateus 24:14, Jesus fala, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aí olha o que ele fala no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Se você lê Daniel 9:27 e Daniel 11:12, ou 12:11, acho que é 12:11, depois você confirma na sua casa. O profeta Daniel, ele fala sobre um homem que se levantaria. E ele diz que seria um homem abominável. Ele fala, o abominável da desolação. É assim que Daniel descreve ele. E ele diz que esse homem abominável, ele iria entrar no templo de Deus, no lugar santo. E que ele iria querer receber adoração como se fosse Deus. Mais ou menos uns 200 anos antes de Jesus nascer, teve um homem chamado Antíoco Epifânio, que ele entrou dentro do templo em Jerusalém e sacrificou um porco no altar. Por causa dele houve uma revolta, uma família lá, a família dos Macabeus. Isso que eu estou falando para você não está na Bíblia, tá? É escrito assim abertamente. Isso aqui você encontra profecias que Daniel fez e você estuda na história particular. Aí uma família lá, os Macabeus, eles se levantaram, fizeram uma revolta e conseguiram recuperar Jerusalém, venceram os gregos lá que estavam tentando fazer aquela maldade, e eles purificaram o templo. Aí no tempo de Jesus havia uma festa chamada Festa da Dedicação, que comemorava quando os Macabeus, isso tem um livro na Bíblia Católica que é o livro dos Macabeus, mas eu não aconselho você a ler não, porque as informações ali não estão exatas do jeito que aconteceu, tá bom? Mas voltando aqui para a nossa mensagem. Os Macabeus santificaram o templo, dedicaram ele novamente a Deus, porque o Antíoco Epifânio tinha dedicado a Júpiter, ao deus Júpiter, lá dos romanos, lá dos gregos, sei lá qual divindade é, de qual povo é. E os Macabeus, eles santificaram o templo. Então, os judeus, eles pensavam que a profecia de Daniel tinha se cumprido com o Antíoco Epifânio e os Macabeus. Só que daí o Senhor Jesus, ele fala assim, vocês verão o abominável da desolação no lugar santo. Quem estava ouvindo Jesus falou, opa, então a profecia de Daniel ainda não se cumpriu. Não se cumpriu e não se cumpriu ainda. Porque esse abominável da desolação é o anticristo, que vai se manifestar. E quando ele aparecer, começará então o tempo mais difícil da história da humanidade. Aquilo que nós chamamos de a grande tribulação. Você lê comigo aqui, ó, vou até abrir aqui Mateus. Eu estou falando aqui de memória, mas deixa eu ler com vocês aqui. Mateus 24, versículo 16.
Diz assim, ó: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no telhado não desçam a tirar alguma coisa de casa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar as vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí olha as palavras de Jesus. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Essa daqui é a grande aflição, a grande tribulação que o mundo irá passar. Não vai ser um tempo longo, mas vai ser terrível como nunca houve terrível até então. Jesus fala isso aqui no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então não vai ser longa. Jesus vai encurtar para que ninguém se perca. Porque os escolhidos vão estar aqui, ó, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a igreja vai passar pela tribulação? Ao que tudo indica, sim. Amém? E se você continuar a leitura, você vai entender que o arrebatamento acontece depois disso. Porque olha o versículo 29. E logo depois, preste atenção, ó, logo depois da aflição daqueles dias. Então depois dessa grande aflição, dessa tribulação, aonde o anticristo vai perseguir os escolhidos de Deus, ele se levantará contra os adoradores, que Paulo disse. Ele vai se assentar no trono, querer receber adoração. Nós não iremos adorá-lo. Então haverá uma perseguição. Paulo diz, depois desses dias, ainda vai acontecer algo. O Senhor Jesus fala, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. Irmão, não posso nem imaginar, entender como é que vai ser isso. Eu acho que ninguém sabe. Imagina o sol não brilhar, as estrelas não aparecerem, as potências do céu serem abaladas. É algo inimaginável. Mas aí o que acontece depois disso? 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí olha o arrebatamento, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui se cumpre aquilo que Paulo disse. O Senhor virá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos subirão para encontrar com eles nas nuvens. Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Isso não vai acontecer sem que antes haja apostasia e sem que apareça o anticristo. Sem que apareça o homem do pecado, o filho da perdição, do jeitinho que Jesus falou. Quem está entendendo como a palavra de Deus se liga, diga amém. Ainda sobre o anticristo, eu preciso trazer uma mensagem importantíssima para a igreja. Voltando lá para onde nós estávamos, segundo aos Tessalonicenses 2, no versículo de número 5, Paulo diz, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Existe muita polêmica com relação a isso aqui. Pastor, Paulo diz que tem uma coisa que está detendo o anticristo. O que é? Eu entendo que o que detém ele é que ainda não é o tempo dele. Eu sei que é um entendimento mais simples, mas e agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo ele apareça. No tempo dele aparecer, no tempo determinado por Deus, porque os tempos e as estações pertencem a Deus, estão no poder dele. Ele vai ser revelado, ele vai aparecer. Agora, para nós é mais importante o que está no versículo 7, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Eu vou ler esse versículo na Bíblia na linguagem de hoje, tá? A NTLH diz assim, ó, a misteriosa maldade já está agindo. Então olha para mim, o anticristo ainda não apareceu, ainda não foi revelado, mas a misteriosa maldade dele já está agindo. O cenário já está sendo preparado para quando ele se manifestar. O apóstolo João escreveu, 1 de João capítulo 2, versículo 18.
ele diz assim, ó, 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, olha o que ele diz, também agora muitos se têm feito anticristos. Então olha para mim, o anticristo, ele ainda não apareceu, mas a obra dele já está sendo feita. Muitos que são discípulos dele, os anticristos, já estão fazendo a obra dele no mundo, irmão. E a gente vê isso todo dia. Irmão, você tem que ser vigilante. Porque em todas as esferas da sociedade você vê o pensamento do anticristo sendo implantado nas pessoas. Tem muito professor que é de Jesus, aqui na igreja eu tenho muitos, glória a Deus. Mas tem alguns, irmão, que ao invés de ensinar a matéria na escola, estão fazendo doutrinação. E vocês sabem do que eu estou falando. Doutrinando as crianças ao pensamento ateu. Ensinando que menino pode namorar com menino, menina pode namorar com menina. O que é isso, pastor Alex? Isso são os anticristos. Tentando desvirtuar o pensamento das crianças. Na política, então, misericórdia, irmão. É tanta gente tentando defender aborto, casamento homossexual, legalização das drogas. Tem um negócio agora, como é que o pessoal fala? Tem alguns que estão dizendo, não, nós vamos fazer a regulação da mídia. Sabe o que é a regulação da mídia? Eu vou falar para você abertamente. Sabe o que é? Estão querendo tapar a boca dos pregadores do evangelho. Não, as igrejas não vão ter mais espaço na televisão, no rádio para pregar. É isso. Tentando impedir a pregação da palavra. Irmão, coisa séria. São aqueles que já estão preparando o caminho do anticristo. A misteriosa maldade já está agindo. Cuidado, irmão, não entra nesse caminho não. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vamos continuar pensando conforme a palavra de Deus. Amém? O que é pecado, irmão. Quem quer ir para o céu tem que se santificar, tem que buscar a Deus. Eu li hoje de manhã, eu li para a igreja aqui, 1 Coríntios 6,10, diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Não precisa estar na prática. Só de ter o comportamento, tá? Homem tem que ser macho. Ai, pastor, mas eu nasci com a voz meio fininha. Tem nada a ver não, irmão. Você pode não ter a voz do Cid Moreira. Eu também não tenho, queria ter. Mas homem fala firme. Amém, irmão? Homem não anda rebolando. Me perdoa a forma de falar, diga amém. E mulher também não tem que... é que eu sou uma mulher forte. Quem disse que para a mulher ser forte ela tem que ser masculina? Não tem nada a ver com isso não. Amém? Tem muita mulher aí, meu irmão, que perdeu o marido cedo, ficou viúva cedo, e trabalhou sozinha, e trabalhava no pesado para criar os filhos, e não é masculina. É muito feminina, é bonita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas é o diabo tentando enganar. Nem os efeminados, nem os sodomitas. É quem já está na prática. E casamento também não pode ter sodomia, tá? Nem os ladrões, nem os avarentos que amam o dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes. Ainda bem que aqui não tem ninguém maldizente, né? Glória a Deus, ninguém. Você olha para o irmão e fala, você só fala bem, né, irmão? Aleluia. Eu não sei porque que eu prego isso aqui em Taubaté, irmão, não precisa. Aqui a gente não tem esse problema. Olha para o irmão e fala, aqui? Diga, aqui não acontece isso. Mas tem igreja, irmão, que a pessoa entra e reclama do ar-condicionado, e reclama da poltrona, e reclama do obreiro, e a altura do som. Graças a Deus, acordei 2 agora. Que aqui em Taubaté isso não existe. Graças a Deus. Mas os maldizentes não vão entrar. Olha para o irmão e fala, ainda bem que aqui não tem maldizente, né, irmão? Graças, acordei de novo. Né? Nem os maldizentes, nem os roubadores. Pastor, o ladrão e o roubador não é a mesma coisa? Não. O roubador é aquele que fica com aquilo que não é dele. Malaquias 3,8 diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Aí um herege aí diz, não, essa palavra é só para os sacerdotes. Mas olha o versículo 9. Com maldições sois amaldiçoados porque me roubais a mim, os sacerdotes? Quem? Toda a nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. E o resto do texto você conhece. A gente tem que continuar pregando essa verdade, irmão.
Porque se você terminar o texto, lá está escrito, 1 Coríntios 6,10, termina dizendo, 1 Coríntios 6,10, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Só para vocês não ficarem com dúvida, o que acontece com o anticristo no final da história? Capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, aí ele aparece, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Não vão ficar dando moral para o diabo, não, irmão? Porque quando Jesus aparecer, um sopro dele, acabou o anticristo, acabou o diabo. Diga a glória a Deus. Ai, pastor, mas eu tenho medo de passar por essas coisas. Irmão, nada vai nos separar do amor de Deus.